Robalo pra mim não é um peixe, cara. O robalo é uma paixão. A ideia da gente ir pra Sergipe foi muito louca, assim, na verdade. Eu fui intimado, né, que eu tive a ideia de ir pra lá. Começou no Facebook, o Marcão e o Thiago postando foto de um monte de robalão, a gente pilhado pra ir, porque aquilo era uma novidade pra gente até então. A gente aqui no Sudeste acostumado com peixe pequenininho, robalinho, peba. Vez ou outra alguém acertava um flecha grande, mas era muito raro. E aí os caras só postando foto de flechão de 2 dígitos, flechão de 10 quilos, de 13 quilos. Aí, pô, não tem pescador que aguenta ver, pescador de robalo principalmente, que aguenta ver um negócio desse e ficar quieto. O Delano começou a pilhar, já conhecia o Delano de uma pescaria que a gente tinha feito com o Edu Monteiro em Belém, começou a pilhar. O Aka também falou: Tunicão, você tem que ir, infelizmente eu não vou poder ir porque eu tenho um compromisso marcado, mas você tem que ir, vai você, o Rodrigo, cara, vocês não vão se arrepender. E foi daí que surgiu a ideia da gente ir, vamos ver qual é que é, vamos ver se realmente tem robalão lá. E foi mais ou menos assim que surgiu, de uma maneira meio cibernética, Facebook. Depois das passagens compradas, era só esperar dezembrão chegar e embarcar para Aracaju. Chegamos lá, fomos devidamente recepcionados pelo Marcão Seabra e pelo Thiago Moraes. Um pouquinho antes, em Guarulhos, a gente tinha encontrado com o Delano e com o Fred, que estavam vindo do sul. Expectativa a 1000, né? Fomos conversando já no avião, ninguém piscava direito, só na expectativa do robalão. E aí, voltando para o aeroporto de Aracaju, fomos recebidos pelo Marcão e pelo Thiago. Cara, 2 caminhonetes, 4x4, um negócio filé, assim, muito bacana. E de Aracaju até Brejo Grande, mais ou menos aí umas 4, 5 horas de viagem. Cara, um visual incrível, assim, e eles falaram que a gente nem foi pela estrada com o visual mais legal ainda, a gente foi pela estrada que cortava alguns vilarejos, algumas coisas, mas é legal, cara, ver algumas coisas diferentes, algumas hélices de energia eólica, cara, foi massa, assim, foi bem legal mesmo. E ansiedade a 1000, né, não paramos de conversar sobre pesca, sobre robalão 1 minuto, e foi mais ou menos isso aí, cara, até a gente chegar em Brejo Grande. Brejo Grande muito peculiar também, bem vilarejo mesmo. A gente fez algumas imagens no carro. Cara, muito peculiar mesmo, assim, mas a energia já tava tão legal, assim, que a gente, não via a hora de descansar logo, entrar no barco de manhã e partir pra água. É isso aí. Acordamos cedo, como todo pescador faz quando vai pescar, até mais cedo do que o necessário. Delano, por exemplo, acordou 4h30 da manhã, já queria acordar todo mundo. Quem conhece sabe, né, como Delano é. E cara, arrumamos um pouquinho, demos o último talentinho nas tralhas e já fomos para os barcos, os 2 trios.
Navegamos um pouquinho até chegar no primeiro ponto, a famosa faixa de Gaza, porque ele é um trecho bem ali na foz do Rio de São Francisco, já bem próximo ao mar, e é onde literalmente o bicho pega, cara. Por isso que eles apelidam, o Marcos e o Thiagão apelidaram de faixa de Gaza. E tivemos algumas ações de peixe grande, já expectativa 1000 se realizando, todo mundo pegando peixe. Só que de repente assim a coisa deu uma parada brusca assim. Cada um tinha pegado 1, 2 peixes, nada muito grande, os robalos de 2, 3 quilos. E aí o Delano, né, pra variar, o cerudo do Delano, viu ele viu quase uma grotinha ali no meio dos pés de mangue assim, e falou pro Thiago, vamos dar uma batida ali que eu tô esperançoso, eu tô achando que ali vai ter peixe. E aí os caras foram na nossa frente, né? A gente tava em barcos separados, eu, o Rodrigão e o Marcão ficamos ali na faixa de Gaza, batendo, o Thiago, o Fredão e o Delano foram bater esse buraco que o Delano tava falando. E aí, meu amigo, os caras arrebentaram. Aí começou a sair realmente peixe grande. Cara, foi animal, assim, a gente se realizou, cara, porque cada um de nós, assim, uma média, cada um pegou uns 5, 6 robalões, assim, acima de 5 quilos. Pouquinho antes do almoço, o Thiago e o Marcão falaram pra gente bater um segundo ponto, que é uma barrinha de água suja. Assim, normalmente quando a maré começa a encher, ela dá uma sujada nessa barrinha, era um pouco afastado ali de onde a gente tava. E... cara, chegamos lá, começou a entrar pescada, umas pescadinhas pequenas, não sei o que. Pô, onde tem pescada, cara, normalmente pode ser que bata algum robalão. E batata, né? Começou a entrar mais robalo, cara. Robalão de 5 quilos, robalão de 6 quilos. Imagina, cara, a gente de São Paulo, acostumado com os nossos pevinhos aqui, cara, pegando robalão de 5, 6 quilos em qualquer lugar que a gente parava. Foi sensacional, cara, sensacional. Não tenho palavras para descrever o primeiro dia. A gente fez alguns dublês de peixe pequeno, mas o que surpreendeu a gente foi a quantidade de triplês que a gente fez com peixes acima de 5, 6 quilos, cara. Animal, quando que a gente imaginou que ia fazer triplê? E não só um dos barcos, os 2 barcos fazendo triplê. Uma coisa que era muito legal também é que sempre que acontecia um dublê legal ou um triplê, a gente ia pra prainha, conhecida prainha,
onde a gente... A prainha é um ponto bem legal, assim, que a gente fazia as fotos com os peixes maiores. Então, a gente tem umas imagens bem legais aí dos triplês na prainha. E isso eu acho sensacional, não dava pra passar batido. Galera, aqui é um triplê de flechão. Isso aqui, ó, Sergipe. Vamos soltar esses brutos aqui, pra quando vocês vierem aqui, pegarem eles também. Depois do primeiro dia, a pescaria praticamente já estava feita para todo mundo, né? Só que a gente ainda tinha mais 3 dias de pesca pela frente, então a gente não sabia muito bem o que esperar, porque era notório que aquele primeiro dia tinha sido excepcional para todo mundo, até para o Marcos e para o Thiago que estavam acostumados. Os caras sabiam que tinha sido excepcional demais, demais. Até eles estavam muito empolgados. E aí fomos pro segundo dia de pesca com a mesma expectativa, né? Pô, arrebentamos no primeiro dia, quem sabe a gente não repete a dose. E não deu outra, cara. Não deu outra. Com uma ressalva importante. O segundo dia, ele se destacou não só pelo mesmo volume, ou seja, todo mundo pegou peixe grande de novo e cada um pegou aí seus 5, 6 robalões de novo, como a gente quebrou os nossos recordes pessoais. O segundo dia foi marcado pela quebra de recordes pessoais, assim. Eu peguei o meu primeiro robalo acima de 8 quilos. Eu peguei um robalo, ele tava até com uma parte da nadadeira quebrada, mas foi um robalo aí que pesou seus 8 quilos e pouquinho. Então, satisfação animal, assim, de ter pego esse peixe. Delano pegou seu recorde pessoal aí também acima de 2 dígitos. Rodrigão pegou seu recorde pessoal acima de 2 dígitos. Fredão quebrou tudo, acho que na minha opinião pegou o maior peixe da viagem nesse segundo dia aí, um peixe de seus 14 quilos, 13 quilos, se eu não estou muito enganado, eu acho que pelo tamanho ele devia pesar mais ou menos isso. E foi isso, eu fiquei abaixo dos 2 dígitos, mas já fiquei feliz pra caramba de ter pego um peixe aí nos 8, quase 9 quilos. Palavras também, sem palavras. Foi um dia marcado pela quebra de recordes pessoais, assim, animal. E continuamos na mesma pegada, né, do primeiro dia. E deixou o Thiago e o Marcão ainda mais empolgados, assim, porque eles nunca tinham feito algo parecido com aquilo, assim. Terceiro dia, cara. Terceiro dia. Já tô vendo como eu vou falar do terceiro dia. Terceiro dia a gente achou que ia continuar na mesma pegada do primeiro e do segundo dia, só que a coisa não foi bem assim. A coisa mudou um pouco de figura. E aí aconteceu o inevitável. Todo pescador não gosta de admitir isso, mas eu não tenho problema nenhum. Fiquei dedão. Não peguei nenhum peixe nesse dia. A galera pegou. Só eu não peguei. Então foi triste, mas faz parte do jogo, né? A galera continuou, pegou
todo mundo pegou, mais alguns robalos, xaréus, nada como no primeiro e no segundo dia, mas o pessoal acertou uns peixes bons aí. Pra mim foi triste, foi um dia que eu gostaria de ter apagado da nossa viagem, mas faz parte, todo pescador passa por isso, não tem problema. Vamos pro quarto dia aí, porque o quarto dia foi legal, foi bem legal. Então, depois da tragédia do terceiro dia, o quarto dia já foi um pouquinho diferente. E eu tô falando isso por quê? Porque o Delano e o Fred, eles voltaram no final do terceiro dia. E no quarto dia pescamos só eu e o Rodrigo, e a gente fez uma pescaria rápida, que era até o meio-dia, só porque a gente voltava à tarde. O quarto dia ficou marcado por 2 peixes, na verdade. Um que o Rodrigo pegou, que foi o recorde pessoal dele, o robalo da vida dele. Cara, um peixe impressionante aí, dos seus 12 quilos também. Uma fêmea gigante mesmo. O peixe deu muito trabalho, porque quando pegou, brigou muito no fundo, não se entregava de jeito nenhum. A gente até achou a princípio que era um xaréu. Ficou louco, já falou, não preciso mais pescar, não sei. Eu falei, calma que tem o meu ainda. E, cara, o peixe da vida do cara, né? E aí continuamos pescando mais um pouquinho, e aí eu engatei o meu. Robalão. Ele brigou, foi uma briga muito similar ao peixe do Rodrigo, e o próprio Marcos, olhando os movimentos de ponta de vara, falou, segura tu então, porque é robalão, cara. É robalão grande, é 2 dígitos, trabalha com calma. E aí eu tentando manter a minha calma, fui um pouco inexperiente, porque tentei forçar um pouco o peixe para ver se subia, e nessa o jig head soltou da boca do peixe. Ou seja, perdi o peixe da minha vida. Mas não tem importância, ele tá lá, um dia eu volto para pegar ele. E o quarto dia foi isso, então foi mais ou menos assim que acabou, com uma alegria muito grande de ter arrebentado, de ter feito a maior pescaria de robalo das nossas vidas. O Rodrigo em êxtase, porque não só por isso ainda pegou um recorde, um peixe gigantesco de seus 12, 13 quilos aí, e eu um pouco frustrado por não ter tirado o meu de 2 dígitos, mas acontece, isso aí faz parte também do jogo. E foi isso, o quarto dia foi assim, então basicamente assim que a gente acabou a nossa pescaria.